Boa noite para todo mundo. Oficialmente, como se diz o Murilo, gravando agora. Tia Fia, faz a oração inicial para a gente, então, do estudo, por favor. Gente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor e de bondade, a Jesus, nosso irmão maior, e a nossa Mãe Santíssima, agradecendo pela semana que passou, né? Que eu penso que para todos nós foi de muita paz, de muita saúde, né? E vamos pedir por esta que se iniciou ontem, né? Para que ela seja de paz, de alegria, e que todos nós estejamos bem. Pedimos até a Jesus que nos oriente, que nos ilumine, que a gente possa ter um bom estudo da noite. E que Ele, através dos Espíritos benfeitores, possa olhar para aqueles nossos irmãos tão necessitados, né? Necessitados de paz, de harmonia, né? Irmãos que estão em hospitais, lar de idosos, orfanatos, clínicas de dependência química, especialmente a COTEB, irmãos encarcerados, que Jesus possa chegar até ele, né, que eles tenham o seu arrependimento das suas falhas, e que Jesus envolva todos aqueles nossos irmãos, cada um com as suas mazelas. Irmãos que estão nesses lugares aí que está tendo terremoto, vendaval, que Jesus possa, através da espiritualidade, para que eles tenham fé e esperança, né? Jesus continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, então vamos lá. Para quem não me conhece aí, que eu estou vendo, né, Marcos Paulo, Jéssica, são pessoas que eu não conheço, como está sendo colocado no grupo do Feija, né? Meu nome é Michele. A gente está trabalhando aqui, lendo Iniciação ao Espiritismo, de Terezinha de Oliveira, tá? Nós já estamos no capítulo 23 do livro. Para quem não conhece, é esse livro aqui, tá? E eu vou começar o livro de trás para frente, porque eu acho que a última frase, o último parágrafo dela aqui foi sensacional. Eu vou começar de trás para frente para deixar a gente bem à vontade. Ela traz para a gente, né, que esse estudo, ele não foi um estudo que ele é imposto como regra. A gente vai falar sobre o estudo sobre o batismo, mas que ele é um estudo onde é para a gente raciocinar, né, validar as nossas crenças, a nossa religião. Eu achei sensacional quando ela coloca isso, porque ela deixa esse estudo, ele deixa ele aberto para a gente construir juntos o que a gente precisa entender sobre o batismo. Então, gente, como sempre, eu já sempre falo com vocês, né? Vamos estudar junto, dar opinião, fala aí, mais aberta ainda a Terezinha deixou para a gente. Então, ela começa o livro, né, trazendo algumas colocações em relação da origem, né, da prática do batismo. Então, a origem, né, o costume de batizar, que significa mergulhar, né, ele vem da origem do cristianismo. E antigamente havia esse hábito, né? Ele começou com João Batista, né? Então, por isso o nome, né? João Batista, o que batizava. Peraí que tem mais gente querendo entrar. E aí, vem explicando, né, essas questões de por que João batizava, né? Então, João, ele acreditava que primeiro que o batismo era feito com pessoas já adultas, não era com criança. E o batismo, ele veio com a colocação de arrependimento. Então, quando a pessoa chegava no momento da vida que ele se arrependia de algo, aí acontecia o batismo. Ele era mergulhado nas águas para acontecer o batismo, para fazer aquela limpeza daquele arrependimento. Mas era necessário falar sobre. Então, as pessoas, elas se confessionavam, né? Conversavam com ele e falavam, olha, chegou um momento onde eu quero me batizar, eu quero ficar livre de tal pecado, de tal situação. E aí ele orientava, então, se batizar. Então, e Jesus, aí aqui fala também, Jesus, quando veio, não batizava, ele foi batizar. Então, tem essa diferença aí, tá? Qual que era o significado, né, da água para
para o João naquela época e para quem fazia, que é o que eu já falei aqui. O batismo era uma ferramenta de arrependimento. Então, as pessoas procuravam ele, já adultas, né, e pediam para poder fazer, né, o batismo na água, porque elas estavam arrependidas por alguma situação do que tinha feito e fazia ali o batismo delas. Aí fala o seguinte, aí aqui pergunta, por que Jesus foi batizado? Então, Jesus, ele foi batizado pelo João Batista, que nas escritas fala que João Batista era um primo de Jesus, né? Todo mundo acho que sabe disso daí. Até esse momento, ninguém sabia que Jesus era Jesus. Era só o primo de fulano, filho de ciclano, um homem normal. E no momento do batismo, pousa, né, sobre ele uma pomba branca. E ali fica claro para João Batista que Jesus era o Messias. Então, é no momento do batismo de Jesus que João Batista descobre que Jesus era o Messias. Então, assim, a importância do batismo para Jesus foi uma questão de revelação. Tá? Não está escrito aqui dessa forma, não, mas quando eu li, ficou para mim soando dessa forma, como se fosse a revelação, o momento aonde iriam descobrir que Jesus era o enviado de Deus, né? O Jesus era Jesus, vamos pôr assim. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Que a gente já vai mudar um pouquinho. Michele. Pode falar, Selminha. É só no comecinho aqui do capítulo, eu não sei se eu entendi errado, porque o batizado, né, através da água, ele não tem a sua primeira origem no cristianismo. Ele Pode já falar. ele já povos antigos, né, bem antigos, bem antes de Cristo, já batizavam através das águas, usavam, né, é que fala. Eu falei o contrário. Ótimo, Selma, ótimo. Já tinha esse hábito, né? Isso, para ótimo. os cultos, né? Cultos às divindades. É só isso. Tá vendo, gente? A Selma tá estudando, a Selma tá lendo. Tá vendo? Vocês estão aí para me consertar. Não deixa eu sozinha aqui no fogo, não. É isso mesmo, Selma. Eu fiquei um pouquinho nervosa agora no início, gente, que você sabe que é a primeira vez que eu estou fazendo gravado, né? Então, assim, quem não fica? Então, vocês, pelo amor de Deus, vocês me ajudam. Mas é isso mesmo que a Selma falou. E eu falei o contrário, falei que tinha nascido no cristianismo. Tá certíssimo. Selma, obrigada, viu? Não deixa a gente no erro aí, não. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Eu acho legal, porque, assim, da forma que eu disse, muitas pessoas, às vezes, acreditam que o batismo vem do cristianismo, né? E tem pessoas que falam, não, Jesus batizava. Eu já vi pessoas falando que Jesus batizava. Para mim, foi muito legal ler esse capítulo da Terezinha, que me esclareceu muitas coisas. Aqui nessa parte inicial, eu estou tentando dar uma pincelada, porque quando ela entra realmente nas questões do espiritismo, né, tira um véu das vistas da gente, porque a gente acha que tem que seguir regras, e não é assim. Então, vamos lá. Aí, aqui eu vou para a parte onde fala que Jesus não batizava, né? Ele foi batizado por João Batista, mas ele não batizava. Por quê? Porque ele fala que ele vai batizar com fogo. E aí, ele não usa essa técnica do batismo na água. Jesus não usa. Os seus discípulos, sim, alguns usavam durante um tempo, porque eles já tinham sido batizados por João Batista. Então, eles acreditavam que era necessário, e o mais lindo, Jesus nunca proibiu. Jesus nunca falou, não tem que batizar com água, tá errado. Né, gente? Jesus, né, gente? Tá falando do maioral, né? Quem é ele para julgar alguém? Então, aqui fala exatamente isso, né? Que os seus discípulos, sim. E para ele era muito tranquilo. Com o passar do tempo, os discípulos também pararam de batizar com a água. Mas não porque estava errado, mas porque aprenderam essa questão do batismo com fogo. Fogo e Espírito Santo, que aqui vai falar mais na frente, né? E assim, eu achei assim, muito legal falar sobre essa questão de que Jesus não proibiu em momento algum os discípulos dele de fazer esse batismo com a água. Aí aqui vem falar, né?
com ou sem água, que a lave exteriormente, com ou sem formas religiosas, desde que uma pessoa se impere da verdade espiritual, pode reconhecer em falta e arrepender-se dos seus erros, desejando um procedimento melhor. Então, qual que é o símbolo da água? É a purificação, é a limpeza, né? Quando a gente pensa em água, a gente pensa em quê, gente? Tomar banho, lavar vasilha, lavar a casa, lavar o corpo, né? E limpeza. E aí, naquela época, falava o quê? Dos arrependimentos. Então, você limpa o exterior para se melhorar. Né? Então, na época de João Batista, isso era, era simbólico. Então, limpava-se exteriormente, você se arrependia, porque o batismo era de pessoas adultas, aí você se limpava exteriormente, e aí começava todo um processo. Porque se eu arrependi, eu preciso mudar, eu não posso fazer mais igual. Quando Jesus vem falar, né, do batismo de fogo, é exatamente isso. O que era? Era uma prova de fogo. Em que sentido, né? Mudar condutas. Então, que fala, nesse ponto, ele começará a luta para se renovar, corrigir sua conduta, reparar os males praticados. Isso é um batismo de fogo, né? Terá que dar testemunho de seus novos propósitos em todo momento e vencer seus instintos e hábitos inferiores, procurar praticar o bem. Então, Jesus, aqui tem uma parte que fala exatamente sobre isso, né? Jesus fala que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer o caos, né? Ele veio movimentar. Para quê? Para a gente movimentar o nosso interior. Porque um batismo, ele não pode ser só algo externo. Ele precisa ser algo interno. Você precisa saber que aquilo ali é algo que vai mudar a sua vida. E não deve ser fácil, né, gente? Nossa Senhora. Aí aqui também fala, ó, então começa a luta maior dentro de si mesma, em meio a tudo e a todos. É o batismo de fogo, que purifica mais profundamente. É essa luta que Jesus se referia ao afirmar. Eu vim para atear fogo à terra. O que mais quero, se ele já está aceso? Olha que interessante, né? Ele não veio trazer calma, calmaria. Ele veio atear fogo mesmo. E esse fogo é o quê? Um fogo interno. É um fogo onde eu preciso ver. Beleza, eu me arrependi? Eu me arrependi. Mas aí, como que eu vou fazer agora para fazer diferente? Para melhorar minhas condutas? Para não praticar mais aquele mal que eu praticava? Esse é o batismo de fogo, tá? Aí aqui fala, ó, com sua pregação e exemplo, Jesus queria acender nas almas o desejo do bem. Então, à medida que ele ia trazendo, né, essas questões para a terra, pelos lugares que ele passava, ele ia trazendo a questão de como ser bom, de como fazer diferente. Esse era o batismo que Jesus trouxe. E aí, aonde fala, que agora eu já não sei se é lá atrás, se é lá na frente, porque eu li tudo, mas eu vou ver agora o momento de falar, o seguinte, igual quando eu falei que os apóstolos dele batizavam com água. Só que à medida que os apóstolos também foi entendendo a importância, né, da conduta, do se reparar os males, as práticas, as dificuldades, o que eles foram fazendo? Não é importante lavar o corpo exterior. O importante é lavar a alma. O importante é se arrepender, o importante é mudar. Então, o conhecimento trouxe evolução. Eu entendi dessa forma, né? Que à medida que eles foram conhecendo o que era a técnica de Jesus, né? Como era essa técnica, eles foram vendo que aquele batismo com água não importava, mas o que importava era o que estava interno. Pode falar, Miriam. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Toda vez que fala do batismo, eu concordo, né? Eu fui criada na religião evangélica e dessa forma se fazia como doutrina da igreja, que era batizar depois de adulto, a partir dos 12 anos. Tinha como referência quando Jesus teve o despertar, que foi lá no trono e conversou com os sábios. Então pega como marco 12 anos. Então, a partir dos 12 anos que se tem essa consciência dos próprios erros, das próprias atitudes, e aonde que se né, pode pedir o perdão ali para ter, de fato, essa reparação e esse arrependimento. Então, eu fui criada assim, então é bem comum para mim falar sobre isso.
E aí, depois que eu venho para a Umbanda, eu vejo muito a questão dos banhos de ervas. Sempre lavar o ori, né? Às vezes pede para lavar o ori até mesmo com água mesmo pura. Muitas das vezes coloca a erva. E aí, misturando, fazendo um link da biologia com a propriedade da água, a propriedade química mesmo, que a gente vê que ela consegue dissolver vários, é, vários componentes, de limpeza mesmo. E aí depois ainda faço mais um link com a questão de, quando tem as questões emocionais, por exemplo, depressão, a gente pode perceber que os primeiros sintomas é a pessoa, às vezes, abdicar da limpeza material, às vezes deixa de escovar os dentes, deixa de tomar o banho, né, protela, algo assim simples, ou deixa de limpar a própria casa. Então, assim, dá para a gente poder perceber o poder da água mesmo, não que ela vai realmente purificar, mas aquela intenção que se coloca ali. Então, eu vejo que esse perdão, a gente pode se oferecer ele e pedir esse perdão e essa mudança, essa reforma íntima, todos os dias, quando a gente acorda, vai lá, faz a nossa higiene. Inclusive, quando a gente recebe a orientação dos banhos de erva, a primeira coisa que normalmente a entidade pede é que eu faça o banho de limpeza, higiene da matéria, e depois vem intencionando com o poder da erva, para poder fazer aquela reparação. Então, todos os dias a gente pode se oferecer esse perdão, a gente pode se, né, através da água mesmo, aquele poder que a água pode ofertar, e intencionando, claro, né? Me veio muito essas questões enquanto eu estava lendo o capítulo, e aí resolvi compartilhar com você. Você acredita que eu pensei nisso também, na hora que eu estava lendo? Dos veio muito. Mais, sabe? Dessas limpezas, né? Isso. E uma coisa que fala também a gente misturando aqui o kardecismo com a Umbanda, né? Mas nenhum banho que a gente toma na Umbanda, ele vai fazer milagre. Ele só vai te melhorar. Peraí, tem alguém pedindo para entrar. Ele só vai te melhorar se você tiver fé, se você tiver boa conduta. Porque nenhum banho, ele vem à torta e direita para você. Ó, Miriam, toma banho aí para você lavar seu ori, só isso. Não. Normalmente vem com uma mensagem. Miriam, toma seu banho, lava seu ori, presta mais atenção, às vezes, no que você está falando, no que você está fazendo, como você está agindo. Então, é uma junção de duas coisas, né? Então, assim, o mais importante é que a gente realmente tenha esse melhorar interno, porque aí o que é externo vai ajudar, né? Aqui fala, né, que o batismo na água era simbólico. Mas, gente, como ela fala no final aqui do texto, ela fala que ela deixou essas escritas para nós, para a gente construir um conceito. Eu não acho que era só simbólico. A água nosso corpo é 70%, 75% água. No kardecismo, por exemplo, que aqui o estudo é kardecista, no kardecismo a gente não usa mais nada a não ser a água. A gente vai no estudo kardecista, só tem um copinho de água fluidificada. No kardecismo, a gente não tem banhos, não tem ervas, não acredita que precisa disso, porque é tudo mental, é o quê? Melhoria, evolução moral, né? Então, assim, mas eu acredito que não é só simbólico. Eu, Michele, tá? Alguém quer comentar? Posso continuar? Beleza. Aí ele vai falar aqui um pouquinho sobre o batismo, né? O batismo do Espírito Santo, que, na verdade, o batismo de Jesus, ele é um batismo de fogo e do Espírito. Então, o do fogo eu já expliquei, é as melhorias morais, né? De práticas para você realmente se mudar. O batismo do Espírito Santo, né, é quando a pessoa se esforça por melhorar e se dedicar ao bem, consegue a sintonia, a comunhão com os benfeitores do plano espiritual, do plano invisível. Então, o batismo do Espírito Santo é quando a gente chega nessa evolução moral e espiritual de conexão com o Espírito. E aí, para a gente chegar a isso, a gente já tem que ter melhorado muita coisa, né, gente? Porque comunicar com o Espírito não é fácil. É tudo em questão de sintonia. Então, se eu não melhorei males que eu tinha, que eu fazia, que eu praticava, eu não vou conseguir uma sintonia com o Espírito de luz, por exemplo. Né? Nem que eu falar, estou aqui, vou receber o Espírito. Não vai, você não vai. E aí fala exatamente isso. Esse é o batismo do Espírito Santo, ou seja, o mergulho na espiritualidade superior, com aprovação e apoio constante do alto para seus atos bons. Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa que faço coisas boas, eu vou me conectar a questões dos atos bons. Aí aqui na outra página vem falando
uns tópicos, né? De que eu já comentei com as minhas palavras. Você está com o livro aí, Miriam? Estou na 158. Que está falando sobre, né, como foi os discípulos, que eles foram se melhorando com o tempo, né? A experiência, a prova de fogo deles foi essa, desenvolvia-se, os espíritos, né? O espírito deles iam se desenvolvendo, e aí eles foram passando de batismo de água para o batismo de fogo para o Espírito Santo. E eu fui lendo e me questionando se tinha algo simbólico. Não tinha. Aqui eu não achei. Alguém leu e aí achou? Ou será que eu perdi alguma coisa? Porque o batismo de água tem um símbolo, a água. Você mergulha na água, molha a cabeça da criança na água. O de fogo, eu acredito que seja só uma questão moral. Não tem nada simbólico. Eu vou passar o fogo em volta da pessoa e tal. Aí é que fala, né? Quando já haviam vencido muitas lutas e Jesus retornar além, houve uma grande modificação do mundo espiritual por intermédio dos apóstolos, no dia do Pentecostes. Aí fala, então, aqui do movimento, né, que os apóstolos foram fazendo, conta a história de Pedro, né, quando Pedro encontrou com Cornélios, o centurião, né, e com os familiares, e apesar de tudo, deviam ter preparado o espírito dele para conseguir se melhorar, e aí ele vai entendendo toda essa situação. Aqui conta uma historinha, que eu acredito que todo mundo leu, né, o livro, e aí vem finalizando essa parte, falando exatamente disso, né, do batismo da água e do batismo do fogo. Então, a importância disso, de um para o outro, e aqui fala exatamente que não era só simbólico, não tinha nada relacionado que limpou o exterior, mas você precisa limpar o seu interior, né? Você precisa modificar o seu interior. Aí vem um resumo antes da gente passar para a parte espírita, que eu achei sensacional também, né? Então, o batismo de água empregado por João, né, era simbólico. O batismo de fogo simboliza o esforço que a criatura deve fazer e os seus testemunhos porque deve passar para conseguir a purificação, a renovação do seu íntimo. Jesus veio ensinar-nos o caminho para essa renovação, conclamarmos essa luta. E o batismo do Espírito Santo, né, simboliza a comunhão com os Espíritos do Senhor, a assistência espiritual superior obtida pelo esforço empregado na própria regeneração. Aí agora vem passar para a parte das questões espirituais. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Porque esse capítulo é grande, mas é porque ele foi bem dividido. Trouxe bastante as questões de livros, né, religiosos, da Bíblia e tudo mais, como foi a época de Jesus, e agora vai trazer para a gente um pouco sobre o batismo. E eu acho que aqui é interessante cada um dar uma opiniãozinha quando a gente for falando aqui. Alguém quer comentar? Não? Então tá. E aí pergunta, por que ainda o batismo de água? Porque a gente ainda vê. A Miriam acabou de contar para nós aí, né, da igreja evangélica, que é a partir dos 12, do católico, que é pequenininho, que eu até no final quero contar uma história de vivência minha relacionada a isso, né? E aí fala o seguinte, que as pessoas, elas têm dificuldades, né, em abandonar o misticismo, as crenças, e que acredita que é importante. Então, para isso, em vez de conservar o cristianismo isento de exterioridades, em vez de ir abolindo as práticas externas do culto para acompanhar a atitude de Jesus, que jamais instituiu fórmulas materiais para o culto de Deus, as pessoas, pouco a pouco, foram infiltrando no cristianismo as práticas exteriores, rituais, fórmulas, vestes, espécies, o batismo de água, em vez de se extinguir, assumiu uma importância maior, em prejuízo da compreensão do seu significado espiritual, que era a necessidade de a criatura se arrepender dos erros cometidos e desejar lavar-se, purificar-se. Então, a gente já falou sobre isso, né? Que as pessoas, muitas pessoas acreditam ainda que a água ela é importante para isso, para lavar, para purificar. Mas ela tem que vir carregada de algo mais, né? Pode falar, Paulo, Ana. Sobre esse assunto que você entrou, o que acontece? Eu acho que nos dias de hoje a gente tem visto muitos extremismos. Eu acho que para a gente que
tem um mínimo de conhecimento espírita, né, a gente entende que, já falamos até sobre isso em outro capítulo, que arrepender não é suficiente, né? Que a gente sabe que, através da lei do retorno, o arrependimento por si só, ele não traz um perdão total do que a gente fez ou deixou de fazer. Mas, em contrapartida, eu acho que esse simbolismo é importante. O Espiritismo, né, ela deixa isso aberto, inclusive, acho que é um dos únicos capítulos que a gente passou sobre algo doutrinário que ela deixa aberto, que às vezes eu acho ela meio extrema também em algumas coisas, mas ela deixa aberto. Só que assim, eu acho que o simbolismo ele é importante, porque quando você se batiza ou se lava, você passa a entender a sua responsabilidade sobre a nova vida que você assumiu, sobre a escolha que você assumiu, né? Então, assim, é um marco importante, independente de qual religião seja, mas as religiões que são adeptas ao batismo, eu acho que é uma coisa importante, porque aquilo ali te lembra da sua responsabilidade. Olha, você está assumindo um compromisso com você, com sua mudança moral. Então, eu acho isso positivo. Mas acho que a gente não tem que se escorar nisso para achar que pronto, você se batizou e nunca mais você precisa estar limpo, pronto, acabou, e nunca mais você precisa fazer nada para que, né, que você continue evoluindo, continue melhorando. Então, assim, eu acho ainda importante. Acabei, né, sou batizada na Igreja Católica, meus filhos foram batizados na Igreja Católica. Acho, depois de parar e pensar, acho que é um pouco que essa questão da idade realmente é mais para os pais do que para os filhos, porque criança não tem entendimento, né, das escolhas que os pais fizeram para ela. Mas, e isso eu acho legal na igreja evangélica, essa questão da idade, né, da pessoa poder escolher, ter poder de escolha do que ela está fazendo da vida dela. Mas acho que ainda é uma cerimônia importante, sim, quando se trata de pensar nisso, assim, você sempre ser lembrado por você mesmo da escolha de vida que você fez. Mas não é o que eu falei, não acho que isso a gente tem que se escorar nisso para pensar que nunca mais precisa fazer nada. Batizou, tá salvo, pronto, acabou. É isso. Pode falar, Miriam. Obrigada, Ana. Na hora que a Ana começou a falar, eu até quis levantar a mão de cara, porque quando você estava falando, eu pensei em mencionar essa parte que está aqui no livro, e aí ela bem reforça, que, né, tem um parágrafo que fala assim: e João mostrava que não adiantava o batismo de água nas pessoas que não estivessem arrependidas, como no caso de muitos dos fariseus e dos saduceus, que foram até ele para que batizasse, mas aos quais adumentou: raça de víboras, que vos ensinou a fuga da ira futura, produzir pois, frutos dignos de arrependimento. Então, de fato, não adianta só ficar na questão do simbolismo e não arrepender de coração, que é o que a Ana começou falando. E aí eu quis reforçar aqui com esse trecho, que realmente, da boca para fora, não tem serventia. Exatamente. Eva. Eu estou lembrando aqui, eu fui madrinha de crisma 2 vezes, e eu achei muito lindo o bispo, sabe? Eu fui batizada na católica, né? E depois disso eu fui para a evangélica e não entendi o sentido do batismo quando eu batizei no evangélico. Batizei mais velha, mas acho que foi uma coisa, por mais que a escolha, mas é uma coisa imposta porque você está seguindo o que seus pais ainda desejam de você. Mas eu achei tão bonito o jeito que o bispo explicou o sentido das reafirmações de decisões pessoais. Eu recomendo muito ver uma missa de crisma, para prestar atenção, assim, ele explica o significado do padrinho de batismo, ele explica o significado do padrinho de crisma e do de casamento. E ele fala que a crisma, dentro da igreja, ela é muito importante, porque ali é a criança que está escolhendo o seu padrinho para reafirmar sua fé diante de Deus. Então, é o que você está falando, né? Independente do ritual, de como que a gente decide seguir, ele explica bem, né? Apesar que a gente ainda não entende na época e tudo, o próprio adolescente está fazendo a crisma ali, dependendo, não está entendendo.
mas eu acho que eu também fui a única da família do meu ex-marido a entender a missa. Que eu sempre falo, gente, a missa de Crisma para mim é a mais linda, que ele fala sobre isso. Você está escolhendo uma pessoa no qual você confia na fé dela para te encaminhar na sua fé. E eu sempre fui espírita, já na época. Então, tipo assim, os meus afilhados, que eram primos do meu ex-marido, eles me confiavam em mim para guiar eles, né? Então, essa confirmação de né, tá continuando na igreja e reafirmando é muito bonita, é sobre o que você está falando. É a renovação daquilo que você está escolhendo para você. Então, eu lembrei dessa missa e recomendo muito. Ela é muito bonita mesmo. Eu sou apaixonada com essa missa. Selma. Então, vou colocar aqui o meu ponto de vista. Eu imagino que o que Jesus quis dizer para a gente, né? Fazendo a analogia do batismo, para mim o batizado seria esse mergulho nas águas da nossa própria consciência. E ao sair dessas águas, né, ao emergir, ressurgiria a nossa essência, que é o nosso verdadeiro eu. Então, para mim seria um mergulho interno, trazendo fogo como no sentido de transformação. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que às vezes dá importância, né, do batismo no adulto. Então, assim, na igreja evangélica é muito lindo, eu também acho lindo, porque aí a pessoa já tem uma consciência. Mas aí a gente vai passar por uma parte aqui agora que eu vou finalizar ela contando a minha história. Aqui vai falar o Espíritas. Pode falar, Eva. A minha sobrinha, ela me escolheu, na época eu era casada, ela tinha 9 anos. Aí o padre falou assim, que achei muito interessante ele falar isso na época, eu já tinha pendência assim, para o espiritismo, ainda frequentava a igreja católica. Aí o próprio padre falou que todo mundo deveria esperar crescer, sabe, ter uma certa idade, para a própria criança, ou no caso adulto, escolher os seus padrinhos. E a nossa responsabilidade ainda é muito maior. Por quê? Porque, pelo fato de a pessoa já estar praticamente adulta, ter você como, né, direcionamento. Então, eu achei muito legal essa postura do padre, sabe? Uhum. Lindo isso, né, tia Fia? Muito bonito. Eu acho interessante também. Deixa eu desligar meu celular aqui, que tem uma pessoa mandando mensagem, uma doida aqui. E aí agora fala, né, os espíritas e o batismo. Não, então, para o espiritismo, né, não existe batismo. Aí aqui fala, né, que os 3 batismos, mergulho, que se refere ao evangelho, a água e o fogo, é do Espírito Santo. Simbolizam, respectivamente, o arrependimento, testemunho e a existência espiritual. O espírita não ficará apegado aos símbolos, mas procurará a vivência dessas 3 fases do processo de evolução humana. Olha que lindo, gente. Então, assim, né, a gente precisa vivenciar o batismo na vida da gente. Ele não é algo só que você vai ali, abaixa a cabeça ou na água. Não, é algo para se vivenciar. É o que a Selma disse, né? É um mergulho interno, né? Então, a gente tem que exercer o batismo na nossa vida 24 horas, o dia todo, e por aí vai. Aí aqui vai falando, né, das questões de que se uma pessoa te chama para batizar e você é espírita, então você não vai falar que você não vai, que é o finalzinho aqui, né? Que não, se você dirige uma casa espírita, que você não tem que colocar essa questão do batismo na sua igreja, ou no seu centro, né, onde que for. Mas muito por quê? Por questões de regras, que foi igual a gente falou aqui. É o primeiro capítulo que a gente está lendo dela que ela deixa aberto. Eu, por exemplo, se eu achar que isso é algo importante, eu vou fazer, eu vou indicar, né? Vou fazer essas questões. Óbvio que a gente, no espiritismo, no kardecismo, por exemplo, a gente não vai deixar de esquecer dessa questão aqui, né? Do trabalhar esse processo na nossa evolução moral. Pode falar, Miriam, antes de eu finalizar a outra parte. Tá, eu queria só pedir licença para ler, aproveitar que está chegando no final, ler um hino
do mestre Raimundo Irineu Serra, que fala sobre o batismo, e reforçando essa última fala sua, que a gente né, tem a escolha de querer batizar ou não, e Jesus se batizou, então a gente se inspira nele, né? Então por que não? Ele mesmo escolheu, ele fez a escolha dele. E aí, né, eu vou fazer a leitura aqui rapidinho. Não, então, peraí, vou fazer o seguinte, Ah. você faz a leitura no final e faça a prece, o hino fica como se fosse a nossa prece. Combinado. Tá, então, Selma e depois a Vivi. Não, Selma, então porque sua mão já estava levantada. Viviane Lima. Oi, gente, boa noite. Eu acho eu estava aqui conversando com o Júnior e eu sou espírita tem muitos anos, né? Menos que a Michele. Mas a gente se conheceu na casa espírita e estudando eu sempre tive, né, na doutrina que não tinha necessidade. Não existe a necessidade de ter batismo nem nada disso. Só que eu venho de uma família muito católica. E na ausência da minha mãe, a minha madrinha, ela foi uma... Pode parar, você vai contar a minha história. Cala a boca. A minha madrinha foi uma referência muito forte na minha vida, porque mesmo morando muito longe, ela sempre foi muito presente. Então eu tenho madrinha e padrinhos como alguém que é importante na vida da criança. E aí, assim, isso pra mim, eu tenho só 3 afilhados, 3, mas eu amo eles como se fossem meus. E aí eu e o Júnior, a gente, mesmo os dois sendo de família espírita, a gente decidiu que a gente iria batizar na Igreja Católica, não pelo símbolo do batismo, mas pela presença do padrinho, de orientar, de estar ali, de acompanhar na vida, porque isso é muito bonito e é muito importante. E tanto que do Samuel, assim, eu fiz algumas escolhas não boas, mas ele tem madrinhas excelentes, que são presentes e que faz questão dele, sabe? E a gente não abre mão disso. A gente entende, a gente respeita, mas também tem o símbolo da presença daquela pessoa que te acompanha. E eu acho, sabe, que isso também vale essa consideração. E eu sou madrinha do Vitor e do Murilo, tá, gente? Posso contar minha história agora? Quieta na sua? Então, gente, o que eu ia finalizar, que aqui, o finalzinho fala exatamente sobre isso, né? Sobre a questão das regras do kardecismo, que você não tem que batizar, você não cria um centro espírita e coloque isso como regra. Se alguém te chamar para batizar, você vai falar, não, eu não posso batizar o seu filho porque eu sou espírita e não acredito nisso. Eu acho isso um absurdo, porque eu já acho que vai para a questão do preconceito. Entende? Você já está julgando a crença do outro. Se o outro acredita e acha que eu valo para ser a madrinha ou o padrinho do filho dela, eu tenho que honrar aquilo ali. E não entrar na posição de crítica. Não, a minha religião não aceita, então não vou batizar. Não. E aí é exatamente o que eu ia contar. Quando o Murilo e Vitor nasceu, porque eu falo que eu sou espírita, gente, de berço. Eu não fiz catecismo, eu sei rezar para Ave Maria e Pai Nosso, porque minha mãe me ensinou, eu sei as questões do catolicismo, porque minha mãe me ensinava. Mas eu falo que eu sou kardecista de berço. Quando eu me entendi por gente, a minha mãe já lia livro espírita, minha avó era espírita, eu frequentava centro espírita, e eu fui batizada. Beleza. Quando o Murilo e Vitor nasceu, veio todos esses questionamentos. E agora? Eu batizo, eu não batizo? Meu marido era evangélico. E aí foi passando o tempo, e um dia eu levei eles chorando muito para dormir, aquela coisa toda. Gente, normal de criança. E aí eu levei para benzer, e a pessoa falou comigo assim, filha, batiza eles, porque eles vão ficar pagão. Aí que fala exatamente o finalzinho do livro, as questões que o meio influencia a gente. As pessoas influenciam. E aí eu comecei. Só que eu não fui pela questão do pagão e que se meu filho ia ter padrinho, eles iam ser crianças mal. Não, eu fiquei pensando exatamente o que a Vivi falou. Falei, poxa, todo mundo tem um padrinho, gosta, e a Vivi já era presente na minha vida, então eu já sabia da história de madrinha da Vivi, que é uma história muito linda, ela não contou nem um terço do que ela vivenciou com a madrinha dela. E eu falei, gente, isso é importante para mim. E aí eu arrumei um monte de padrinho para meus meninos, gente, e batizei, inclusive uma das madrinhas é a Viviane,
vocês conhecem aí, a Vivi, que ela, né, é minha melhor amiga, então, assim, trouxe ela para minha vida, e eu vou contar para vocês. Eu tenho certeza que vocês não conhecem uma madrinha melhor do que ela. Ela é sensacional. Eu tenho vergonha dos meus afilhados e a forma que ela trata os meus filhos. Se Deus me livre e guarde, hoje eu morrer, a Vivi tem a guarda dos meus filhos. Eu não deixo com a minha mãe, não deixo com o meu marido, não deixo com meus irmãos. Quem fica para cuidar dos meus filhos é a Vivi. E não é só porque ela é uma boa madrinha para eles, não. É a índole dela. Então, eu acho que isso é importante quando você decide batizar o seu filho. O que foi, Júnior, que você está xeretando aí? Não deve você morrer, não, que ele falou. Não, né? Pois é. Mas assim, é só para... Pode mandar que nós cria. Hã? Pode mandar que nós cria. Tá vendo? Eu já tem 3. Aí vai meus 2 para lá, eles vão criar 5. Mas assim, para vocês entenderem a importância disso, sabe? De que, eu resolvi batizar? Resolvi. Eu vou batizar com quem? Que é a questão do batismo pelo fogo. Que você não tem que se melhorar. Então, eu escolhi uma pessoa boa para os meus filhos, que eu sei que ela vai melhorar a vida deles. E ela melhora. Gente, eu tenho padrinhos dos meus filhos dentro de casa, que nem lembra que são padrinhos dos meus filhos. E a Vivi, ela é uma amiga, por isso que a gente às vezes fala que o amigo de fora é muito mais seu irmão do que aquele próprio de sangue. Então, assim, a Vivi, ela faz muito mais questão dos meus filhos do que os próprios tios. Então, é interessante a gente saber também para quem dá os nossos filhos, para ser, né, afilhados. Porque se a gente vai seguir essa regra, que não vai esperar crescer, igual a tia Fia contou, né? Que a afilhada dela tem 9 anos, foi uma escolha. Ótimo. Eu tenho vários padrinhos dos meus filhos, mas a única que eu acertei foi a Vivi, tá, Vivi? Hoje ela tem quase 50, Michele. Oi? Hoje ela tem quase 50. E não esquece mesmo? que eu sou a madrinha dela. Entendeu? É isso a importância. É aquela pessoa que vai sentar do seu lado, que vai te orientar. Se precisar chamar atenção, ela vai chamar sua atenção, que é o batismo de fogo, que é uma melhora interna. Então, é algo que o outro vai melhorar em você. Eu também tenho padrinhos que nem lembram que são meus padrinhos. Então, eu acho que é isso a importância do batismo. É a melhora do ser humano, sabe? Então, a gente está ali para aceitar essa melhora. É isso, gente. Vamos comentar aí? Falta mais 9 minutinhos para a gente terminar. Você estava com a mão levantada, Vivi? Já que você puxou sardinha para Vivi, nosso amorzinho, gravidinha, vou elogiar publicamente o padrinho da minha filha mais velha, meu irmão maravilhoso. O Marcos Paulo, que é um excelente padrinho. E que, graças a Deus, também foi uma escolha acertada. Pois é. Eu acho que é isso que é importante, sabe? A gente está leve com o nosso coração em relação a isso, né? Eva. Você está falando de padrinho, né? Quando eu e minha irmã, eu estava com 12, ela estava com 10, nós duas decidimos ser madrinhas dos nossos irmãos. Aí eu escolhi minha irmã caçula, e ela escolheu meu irmão. E ambos respeitam uma outra como padrinhos. Né? Quando eles eram crianças, eu falei assim, eu sou sua madrinha. Né? Eu sou madrinha dos meus sobrinhos na igreja evangélica, né, por apresentação, e eles têm que me respeitar sim. Ela respeita sua madrinha, mas o que eu acho mais bonito que vocês estão contando aí é o fato de eu e minha irmã, né, ter escolhido. A gente escolheu, e a minha irmã caçula, ela pode birrar comigo o que for, eu respeito que eu sou sua madrinha. E ela abaixa a cabeça, e meu irmão briga muito com a minha outra irmã, mas os dois, ele abaixa a cabeça, tipo assim, ela não é minha irmã mais velha, ela é minha madrinha. Então é sobre isso, é o carinho e o cuidado daquela pessoa que se acontecer alguma coisa, eu vou morar com você, não, eu vou cuidar do meu filho. E foi escolhido, né? Não foi dado. A gente escolheu cuidar deles. Uhum. Eu acho que já fica o simbolismo da água, mas a importância do batismo de fogo, né? Que é a melhora. Sim. Vivi?
Não, eu esqueci de abaixar. Ah, então tá. Miriam, então vamos lá. Aí você lê pra gente aí, e se você quiser finalizar com uma oração, mas se o hino você achar que ele já serve para uma oração, tá ótimo. Tá. Ao final do hino eu senti, eu faço a oração, mas por enquanto vamos lá. É o hino 66, São João. São João era menino, só vivia nas campinas, pastorando as suas ovelhas, pregando a santa doutrina. Pregando a santa doutrina, o amor ele empregou. Atrás dele veio Jesus, e toda a verdade afirmou. Toda a verdade afirmou, gravou no coração. Ambos foram batizados no Rio de Jordão. No Rio de Jordão, ambos tiveram em pé. Um é filho de Maria, o outro é filho de Isabel. Jesus estava vestido com sua roupa cor de cana, dando viva ao Pai Eterno e viva a Senhora Santana. Acho que dá uma resumida na história, a questão da referência, passar para frente os ensinamentos, a questão da escolha, um foi referência para o outro, um veio primeiro, batizou aquele que veio depois, que era maior do que ele, veio perpetuando todos os ensinamentos do bem, e eu acho que esse é o símbolo maior do batizado, são as escolhas que a gente faz para conosco, as escolhas que a gente faz em relação àquilo que o outro passa para a gente, como representatividade, que é a madrinha, o padrinho, e que vai passando adiante todos os ensinamentos. Que assim seja. Obrigada. Gente, eu vou parar de gravar aqui agora.